Quando você teve certeza de que estava prestes a perder sua melhor amiga, Isabela apareceu na minha porta com um olho roxo e disse que hoje era o dia em que buscaríamos as coisas dela da casa do pai enquanto ele estava no trabalho. Eu estava implorando para ela sair há meses, desde que ele quebrou o pulso dela, e ver o rosto dela todo inchado me fazia querer matá-lo eu mesma. Dirigimos para a casa dela em silêncio, meus nós dos dedos brancos no volante, nós duas sabendo que talvez tínhamos 2 horas antes do turno dele acabar. A casa fedia a cerveja e cigarro, garrafas por toda parte, e eu ficava checando a janela a cada poucos segundos enquanto jogávamos as roupas dela em sacos de lixo. Meu coração parou quando ouvi a caminhonete dele parar lá fora, aquele som de escapamento quebrado que eu tinha aprendido a temer. Isabela fez um gemido horrível, e eu sabia que estávamos ferradas porque o pai dela já estava cambaleando em direção à porta da frente, bêbado no meio do dia de trabalho. Ele entrou pela porta e nos viu com as sacolas, e o rosto dele ficou roxo de raiva. "O que diabos vocês acham que estão fazendo?" Ele rugiu, cuspe voando da boca dele. Tentei explicar, mas minha voz saiu trêmula e assustada, o que me fez me odiar, porque prometi a Isabela que a protegeria. Ele bateu a porta atrás dele tão forte que as paredes tremeram, nos prendendo. E quando Isabela tentou conversar com ele, ele deu um tapa no rosto dela tão forte que ela bateu na parede e escorregou por ela. Gritei e a peguei antes que batesse no chão. Sangue do nariz dela encharcou minha camisa. E de repente, eu estava mais furiosa do que assustada. Ele quebrou uma garrafa de cerveja contra a moldura da porta e veio atrás de nós com o gargalo dentado. "Ninguém rouba de mim", ele disse. E eu empurrei Isabela para trás de mim, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Recuamos para a cozinha e ele seguiu, tomando seu tempo, aproveitando nosso medo. Ele cortou a garrafa pelo meu braço quando tentei proteger Isabela. O vidro cortou fundo, sangue quente imediatamente escorrendo até meus dedos e pingando no linóleo. A dor era incrível, mas deixou tudo claro. Ele realmente ia nos matar desta vez. Peguei uma panela do fogão e balancei na cabeça dele, mas ele se abaixou e eu só peguei o ombro dele, fazendo-o tropeçar, mas não parando ele. Ele me deu um soco no estômago tão forte que caí de joelhos, ofegante, incapaz de respirar, minha visão ficando preta nas bordas. Enquanto eu estava caída, ele me chutou nas costelas e senti algo quebrar, dor ardente atravessando meu peito, sentindo gosto de sangue na minha boca. Através de lágrimas e dor, vi Isabela pegar uma faca do balcão e meu coração parou porque eu sabia que isso só ia piorar tudo. Ele pegou o pulso dela quando ela tentou atacar e eles lutaram. Ele com o dobro do tamanho dela, torcendo o braço dela até algo estalar e ela gritar, a faca caindo pelo chão. Consegui discar 190 com dedos trêmulos e ensanguentados, soluçando nosso endereço para a atendente, que continuava me pedindo para repetir enquanto ele arrastava Isabela pelos cabelos pela cozinha. Ela estava arranhando as mãos dele, os pés dela tentando achar apoio no chão escorregadio de sangue, chorando e implorando para ele soltar. Ele a jogou na varanda dos fundos tão forte que a porta de tela saiu das dobradiças. Ele pegou a faca e a seguiu para fora, ficando sobre ela enquanto ela tentava rastejar para longe, dizendo que ela nunca mais o envergonharia, que ele a criou, e era assim que ela o retribuía. Me forcei a levantar apesar da dor penetrante nas minhas costelas, meu braço esquerdo inútil e sangrando, e peguei uma pá encostada na parede. Balancei com tudo o que me restava e acertei nas costas dele, mas ele mal se moveu, virando e me socando no rosto tão forte que vi estrelas e senti meu nariz quebrar. Sangue jorrou na minha boca e cambaleei para trás, o mundo girando. As sirenes eram tão fracas, como se estivessem vindo de outra cidade, outro mundo onde a ajuda realmente chegava a tempo. Ele pressionou a faca na garganta da Isabela e ela estava implorando, papai, por favor, eu te amo, por favor, não faça isso, me desculpa, sinto muito. A voz dela era tão pequena e quebrada, e eu sabia que tinha uma última chance. Me joguei nele com tudo o que eu tinha e caímos pela grade da varanda, lascas de madeira voando por todo lado quando caímos no quintal. Ele caiu em cima de mim com todo o peso dele, expulsando todo o ar dos meus pulmões, minhas costelas quebradas gritando em agonia. Ele ainda tinha a faca e a ergueu acima do meu peito, enquanto eu estava paralisada, incapaz de respirar. Peguei os pulsos dele, mas ele era muito mais forte. E a lâmina continuava descendo centímetro por terrível centímetro, meus braços tremendo com o esforço de segurá-lo. Podia me ouvir gritando, mas parecia distante, como a voz de outra pessoa, como se eu já estivesse flutuando fora do meu corpo, observando isso acontecer. Isabela estava tentando puxá-lo, mas o pulso quebrado dela a deixava fraca, e ele acertou o cotovelo no rosto dela, mandando-a rolar na terra. A ponta da faca tocou meu peito, e senti ela perfurar minha camisa, depois minha pele, apenas atravessando, um ponto agudo de dor que prometia muito pior por vir. Olhei nos olhos dele, e não vi nada humano ali, apenas raiva e álcool, e anos de violência que terminariam com a gente mortas no quintal dele.
Meus braços estavam cedendo, músculos queimando e falhando, a lâmina afundando mais fundo, e a sirene ainda soava a quilômetros de distância. E eu sabia que a polícia não chegaria a tempo. A lâmina empurrou mais 1 centímetro no meu peito, e senti sangue quente se espalhando debaixo da minha camisa, encharcando a terra embaixo de mim. A voz de Tiago Bernetti de repente ecoou do portão, exigindo que ele largasse a faca agora mesmo. O pai da Isabela virou a cabeça bruscamente ao ouvir o som, e isso me deu espaço suficiente para rolar de lado, quando 2 policiais correram para o quintal com as armas em punho. A faca escorregou do meu peito quando me movi, e a dor foi tão forte que quase desmaiei, mas continuei rolando para longe dele. Tudo aconteceu tão rápido depois disso. O taser acertou o pai da Isabela bem nas costas, e o corpo inteiro dele ficou rígido, antes de cair como um saco de batatas. Tiago se jogou nele, enquanto ele estava no chão, e colocou as algemas nele, enquanto o outro policial chamava ambulâncias pelo rádio. Isabela rastejou até mim pela terra, e sangue ainda estava saindo do nariz dela, naquele fluxo constante, que me assustava mais do que os meus próprios ferimentos. Os paramédicos apareceram e começaram a trabalhar em mim ali mesmo na terra, enquanto mais policiais arrastavam o pai da Isabela embora, e ele estava gritando que a gente ia pagar por isso, e que ele nos mataria quando saísse. Eles continuavam me fazendo perguntas sobre onde doía, e se eu conseguia mexer meus dedos, mas tudo em que eu conseguia me concentrar era garantir que alguém estava ajudando a Isabela também. Vi quando colocaram uma tala no pulso dela e checaram a cabeça dela onde ele a tinha acertado, e ela continuava tentando dizer que estava bem mesmo que obviamente não estivesse. Me colocaram na ambulância primeiro, e essa enfermeira chamada Alana Crawford cortou minha camisa com tesoura para olhar o ferimento da faca. Ela me disse que eu tive sorte porque não pegou os órgãos principais, mas eu ia precisar de pontos, e provavelmente um monte de exames para garantir que nada interno estava danificado. Tudo o que eu conseguia pensar era se a Isabela estava bem na outra ambulância atrás de nós, e eu continuava perguntando para a Alana se ela sabia de alguma coisa, mas ela só continuava trabalhando no meu peito. No pronto-socorro, me levaram passando pela Isabela na maca dela, e a gente segurou a mão uma da outra por apenas 1 segundo antes de nos levarem em direções diferentes. O rosto dela estava tão inchado que eu mal conseguia ver os olhos dela, e ela estava chorando e dizendo que estava arrependida sem parar, como se alguma coisa disso fosse culpa dela. Me levaram para essa sala de trauma, onde a Alana começou a costurar o ferimento da faca, enquanto outra enfermeira limpava todos os outros cortes. Ela listava tudo em voz alta para alguém digitando no computador, e era pior do que eu pensava. Com costelas quebradas e talvez uma concussão, e todos esses ferimentos de defesa nos meus braços, mais aquele corte profundo de vidro que precisava de seus próprios pontos. A Alana continuava tirando fotos com essa câmera especial para a evidência e me dizendo como eu era corajosa, mas eu só me sentia vazia e cansada, e tudo doía tanto que eu queria chorar. Detetive Elliot Griffith apareceu enquanto eu ainda estava na cama do hospital e perguntou se eu podia dar um depoimento sobre o que aconteceu. Contei tudo para ele, enquanto ele gravava nesse aparelhinho, e minha voz continuava tremendo quando cheguei na parte da faca entrando no meu peito. Ele perguntou sobre os meses antes de hoje, e eu expliquei sobre o pulso quebrado da Isabela, e todas as outras vezes que o pai dela a machucou, e como eu estava tentando fazer ela sair. Maia Domingues, do Serviço Social, entrou em seguida, e começou a falar sobre onde a Isabela iria, já que ela não podia voltar para casa. Ela explicou que a Isabela ia precisar de um lar temporário de emergência, começando hoje à noite, e eu comecei a chorar, porque a gente nunca tinha ficado separadas depois de algo tão ruim, e eu não sabia como ela ia aguentar sozinha. Maia disse que entendia, mas o Estado tinha regras sobre colocação e eles tinham que achar um lugar seguro imediatamente. Ela prometeu que eles iam tentar achar uma família boa que entendia de trauma, mas isso não me fez sentir melhor sobre a Isabela estar com estranhos. Finalmente me deixaram ver a Isabela antes de me liberarem, e ela estava tão drogada pelos analgésicos que mal conseguia manter os olhos abertos. O pulso dela estava nesse gesso branco grande e tinha curativos no rosto dela, e ela parecia tão pequena naquela cama de hospital. Segurei a mão boa dela e prometi que a gente ia superar isso juntas, mas ela só olhava para o teto e sussurrava que estava arrependida de eu ter me machucado, e nada do que eu disse conseguiu convencê-la de que não era culpa dela. Minha mãe Piper apareceu para me levar para casa, e no segundo em que ela viu meus curativos e hematomas, começou a chorar tão forte que a enfermeira teve que pegar lenços para ela. Ela continuava tocando meu rosto bem de leve, como se tivesse medo que eu fosse quebrar, e perguntando se eu tinha certeza de que estava bem para sair. A viagem para casa foi em sua maior parte silenciosa, exceto por ela perguntando se eu estava com fome. E foi quando percebi que não tinha comido nada desde o café da manhã do dia anterior. Ela disse que ia fazer o que eu quisesse, mas eu nem conseguia pensar em comida com tudo o que tinha acontecido. Os analgésicos que me deram estavam deixando tudo embaçado, mas eu não conseguia parar de pensar na Isabela sozinha com estranhos e o pai dela lá fora em algum lugar, provavelmente pagando fiança logo. Mãe me ajudou a subir as escadas até meu quarto,
e vi que ela já tinha preparado o sofá com travesseiros extras e cobertores, como se soubesse que eu não ia conseguir deitar de costas com as costelas quebradas. Ela sentou na beira da minha cama e segurou minha mão enquanto eu tentava não chorar por deixar a Isabela no hospital. Naquela primeira noite, não consegui fechar meus olhos, sem ver a faca vindo em direção ao meu peito sem parar. Continuava pegando meu celular na mesinha de cabeceira a cada poucos minutos para checar se a Isabela tinha mandado mensagem. Mas a tela continuava escura e a Maia tinha nos dito sem contato pelas primeiras 24 horas, enquanto eles resolviam tudo com a colocação de emergência. Os analgésicos me deixavam tonta, mas não paravam as memórias de passar em repetição. E eu continuava tocando os curativos no meu peito para ter certeza de que estava realmente viva e não sangrando até morrer naquele quintal. Minha mãe entrou por volta das 3 da manhã, quando me ouviu chorando, e sentou no sofá do meu lado, esfregando minhas costas. Mas a gente não conversou porque o que tinha para dizer sobre quase ser assassinada? Na manhã seguinte, Maia ligou enquanto eu estava tentando comer torrada sem vomitar pelos remédios para a dor. Ela disse que a Isabela estava em um abrigo para jovens do outro lado da cidade e estava fisicamente bem com o pulso num gesso de verdade agora, e eles estavam monitorando os sintomas de concussão dela. Então, ela mencionou que o pai da Isabela já tinha pago fiança ontem à tarde, e meu corpo inteiro ficou gelado, e eu deixei o telefone cair, o que fez minhas costelas gritarem quando me abaixei para pegar. Maia continuou falando sobre como o abrigo tinha boa segurança e equipe treinada em situações de violência doméstica, mas tudo em que eu conseguia pensar era nele lá fora em algum lugar, provavelmente bêbado e com raiva, e planejando o que fazer a seguir. Tiago Bernetti apareceu na nossa casa naquela tarde em roupas normais, em vez do uniforme dele, e me ajudou a preencher papelada para uma ordem de proteção de emergência. Ele explicou que era só um pedaço de papel, mas se o pai da Isabela violasse, eles podiam prendê-lo imediatamente sem esperar outro crime acontecer. As mãos dele eram gentis, ajudando eu a assinar com meu braço enfaixado, e ele escreveu o número do celular pessoal dele num cartão, me dizendo para ligar a qualquer hora, dia ou noite, se eu visse aquela caminhonete ou me sentisse insegura. 2 dias depois, todos nós tivemos que ir ao tribunal para a audiência de emergência sobre uma ordem de restrição mais longa, e minha mãe teve que me ajudar a me vestir porque eu ainda não conseguia levantar meus braços sem chorar. O detector de metal do tribunal apitou por causa dos grampos no meu ferimento no peito, e o rosto do guarda de segurança ficou branco quando levantei minha camisa para mostrar por quê. Tivemos que esperar nesse corredor frio que cheirava a produto de limpeza de chão e café velho, e eu continuava olhando em volta procurando pela Isabela, mas a Maia disse que a gente não podia sentar juntas, já que as duas éramos testemunhas. Quando finalmente trouxeram a Isabela, ela parecia tão pequena em roupas que não eram dela do abrigo, e o rosto dela ainda estava inchado e amarelo com hematomas velhos. A gente fez contato visual por apenas 1 segundo antes de levarem ela para o outro lado da sala do tribunal, e ela tentou sorrir, mas saiu errado e quebrado. Então trouxeram o pai dela por uma porta diferente, e meu corpo inteiro começou a tremer tão forte que Dana Wilcox, a defensora da vítima, teve que segurar meu braço e me ajudar até meu assento. Ele estava usando terno e tinha se barbeado e estava tentando parecer respeitável, mas eu ainda conseguia ver o monstro que segurou aquela faca sobre mim e achei que ia vomitar ali mesmo no tribunal. Isabela nem virou a cabeça para olhar para ele e manteve os olhos no colo, enquanto os ombros dela tremiam com choro silencioso. A juíza olhou as fotos do hospital que a promotora mostrou para ela e viu o rosto dela ficar mais duro com cada foto dos nossos ferimentos. O advogado do pai da Isabela começou a argumentar sobre direitos parentais e como isso era um assunto de família que saiu do controle. Mas a juíza o interrompeu, depois de ver a foto do meu ferimento no peito com a régua do lado, mostrando quão fundo a faca foi. Ela concedeu uma ordem de restrição de 1 ano sem contato, incluindo por terceiros, e disse que se ele chegasse a menos de 500 metros de qualquer uma de nós, seria preso na hora. Depois do tribunal, Dana nos levou para uma sala pequena e explicou que o caso criminal ia levar meses, talvez até 1 ano, e perguntou se estávamos dispostas a testemunhar se fosse a julgamento. Isabela começou a chorar mais forte e disse que não sabia se conseguia sentar na frente dele e contar para estranhos o que ele fez. E percebi que isso era muito pior para ela porque ele ainda era o pai dela, e parte dela provavelmente ainda o amava apesar de tudo. Maia apareceu e disse que tinha arranjado para a Isabela ficar conosco temporariamente enquanto procuravam uma boa colocação em lar temporário, já que o abrigo era só para 72 horas. Minha mãe concordou na hora e disse que já tinha comprado um colchão de ar para o meu quarto e limpado metade do meu armário para as coisas da Isabela, o que fez a Isabela sorrir de verdade, pela primeira vez desde o ataque. Naquela primeira semana morando juntas, desenvolvemos toda essa rotina de checar cada tranca 3 vezes antes de dormir e mapear rotas seguras para a escola que evitavam a antiga vizinhança dela e manter o número do Tiago na descagem rápida. Nenhuma de nós conseguia dormir a noite toda, e as duas pulávamos e agarrávamos uma à outra sempre que uma porta de carro batia lá fora, ou a gente ouvia passos na varanda, mesmo que geralmente fosse só o carteiro.
Ficávamos acordadas, sussurrando sobre coisas bobas como lição de casa e programas de televisão, porque falar sobre o que aconteceu tornava tudo muito real, e as duas estavam tentando fingir que as coisas podiam ser normais de novo. Escola se tornou essa coisa toda complicada, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido pelas notícias, e todos nos tratavam como se fôssemos feitas de vidro que podia quebrar se dissessem a coisa errada. Algumas crianças vinham e faziam essas perguntas invasivas sobre o ataque como se fôssemos algum tipo de entretenimento, e outras literalmente atravessavam o corredor para nos evitar, como se trauma fosse contagioso. Começamos a almoçar no escritório da orientadora só para escapar de todo o olhar fixo e sussurro que nos seguia para todo lugar. 3 semanas depois de se mudar conosco, eu estava na aula de química quando a voz da diretora veio pelo interfone dizendo que estávamos entrando em bloqueio imediato e todo mundo precisava se afastar das janelas. Meu estômago caiu porque bloqueios só aconteciam para ameaças reais, não exercícios. E peguei meu telefone debaixo da minha carteira para mandar mensagem para a Isabela, que estava em inglês, corredor abaixo. Ela mandou mensagem de volta que alguém viu a caminhonete do pai dela no estacionamento e ligou para o escritório, e minhas mãos começaram a tremer tanto que mal conseguia digitar de volta. Ficamos agachadas debaixo das nossas carteiras por 40 minutos, enquanto policiais procuravam a escola inteira e o estacionamento, mas quando chegaram lá, a caminhonete dele tinha ido embora. Só marcas de pneu mostrando que ele tinha saído rápido quando viu os carros da polícia chegando. A diretora disse pelo interfone que a ameaça tinha passado, mas teríamos dispensa antecipada. E quando encontrei a Isabela no corredor, ela estava chorando e tremendo porque sabia que ele tinha violado a ordem de restrição, o que significava que haveria um mandado de prisão contra ele. Tiago nos ligou naquela tarde para confirmar que tinham registrado o relatório de violação e cada policial do condado estaria procurando por ele. Mas isso não nos fez sentir mais seguras, porque sabíamos que ele estava lá fora em algum lugar observando e esperando. Naquela mesma semana, a primeira conta médica começou a aparecer na nossa caixa de correio. Envelopes grossos do hospital, com números que fizeram o rosto da minha mãe ficar branco quando ela abriu na mesa da cozinha. A conta do pronto-socorro sozinha era R$12.000 para mim, e isso não incluía a cirurgia para consertar minhas costelas ou todas as consultas de acompanhamento para cuidado da ferida e raios-x. As contas da Isabela eram ainda piores, porque ela tinha precisado de cirurgia de emergência no pulso, mais uma internação de 3 dias para observação depois do trauma na cabeça, e o total entre nós duas estava chegando em R$30.000. Minha mãe passou horas no telefone com companhias de seguro e o departamento de cobrança do hospital, tentando estabelecer planos de pagamento, enquanto eu assistia a ela comer biscoitos por estresse e fazer anotações nesse caderno espiral que ela tinha começado a manter só para coisas médicas. Dana ligou para dizer que a gente podia solicitar compensação para vítimas, mas só cobriria talvez 60% se tivéssemos sorte, e o resto seria com a gente para descobrir de alguma forma. 2 dias depois, Elliot ligou enquanto estávamos fazendo lição de casa para dizer que tinham prendido o pai da Isabela num bar do outro lado da cidade pela violação da ordem de restrição, mas todas as acusações pendentes de agressão do ataque original. As duas choramos de alívio, mas Elliot nos avisou que ele provavelmente pagaria fiança de novo em poucos dias, já que o irmão dele continuava colocando dinheiro. E com certeza, 3 dias depois, ele estava solto de novo com uma nova data no tribunal marcada para o mês seguinte. Dana apareceu na nossa casa na manhã seguinte, com cartões de agendamento para um centro de trauma especializado em sobreviventes de violência doméstica, dizendo que as duas precisávamos começar terapia imediatamente pelos pesadelos e ataques de pânico que estávamos tendo. Nenhuma de nós queria ir porque falar sobre isso tornava mais real, mas Dana disse que era necessário se quiséssemos qualquer chance no dinheiro de compensação para vítimas. E honestamente, as duas estávamos desmoronando tentando lidar com tudo sozinhas. O centro de trauma era nesse prédio velho no centro, com portas de segurança e câmeras por toda parte. E a terapeuta era essa mulher quieta, que nos deixou só sentar lá pelos primeiros 20 minutos, sem dizer nada. Ela nos deu folhas de exercício sobre respostas ao trauma e mecanismos de enfrentamento. E a Isabela realmente começou a chorar quando leu a parte sobre como o abuso muda sua química cerebral e faz você sentir que merece. Íamos 2 vezes por semana depois da escola, pegando o ônibus para o centro porque minha mãe estava trabalhando turnos extras para pagar por tudo. E devagar, começamos a falar sobre os pesadelos onde ele estava nos perseguindo ou os ataques de pânico quando ouvíamos barulhos altos. 1 mês após o ataque, Isabela foi para a cirurgia para colocar o pulso dela no lugar direito, já que o pronto-socorro só tinha feito um conserto temporário naquela noite. Sentei na sala de espera por 3 horas, lendo a mesma revista sem parar, mandando mensagens para os pais adotivos dela com atualizações, já que eles não podiam sair do trabalho, vendo outras famílias irem e virem, enquanto eu esperava sozinha. Quando finalmente me deixaram vê-la na recuperação, ela ainda estava grogue da anestesia, mas agarrou minha mão e começou a chorar, dizendo que ainda amava o pai dela mesmo depois de tudo o que ele tinha feito. Ela continuava dizendo que era uma pessoa terrível por sentir falta dele, por querer que ele recebesse ajuda em vez de ir para a prisão. E segurei a mão dela e disse que amar alguém que te machucou não a tornava ruim, tornava ela humana.
A enfermeira teve que me expulsar quando o horário de visita acabou. Mas voltei todo dia até liberarem ela com um novo gesso que ficaria por mais 6 semanas. Carl Erickson, o advogado que o tribunal designou para a Isabela, se encontrou conosco no tribunal para explicar os direitos dela em todas as coisas legais que estavam acontecendo. Ele era esse cara mais velho de óculos que falava bem devagar e continuava checando suas anotações, explicando que já que a Isabela tinha 17 anos, ela tinha alguma voz em onde morava. Mas o Estado não ia deixar ela voltar para o pai dela, não importa o que ela quisesse. Ele nos mostrou todos esses papéis de custódia e documentos do tribunal, explicando que os direitos parentais do pai dela estavam sendo contestados pelo Estado por causa da violência e a Isabela teria que decidir se queria lutar contra isso ou deixar acontecer. Isabela só sentou lá olhando para a mesa enquanto ele falava, e eu podia ver que ela estava sobrecarregada por todas as palavras legais e decisões que tinha que tomar sobre alguém que ainda amava apesar de tudo. Uma semana depois, a promotora ligou para a Dana para dizer que estavam oferecendo ao pai da Isabela um acordo para evitar julgamento. 5 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional em 2, se completasse programas de controle de raiva e abuso de substâncias, mais uma ordem permanente de proibição de contato com as duas. Dana veio explicar para nós, dizendo que era na verdade um acordo decente, considerando que alguns casos de violência doméstica recebiam menos tempo ou só liberdade condicional. Mas para mim, 5 anos pareciam nada comparado a ele quase nos matar. A promotora precisava saber se apoiávamos o acordo ou queríamos pressionar por julgamento onde ele poderia receber mais tempo, mas também poderia receber menos se o júri sentisse pena dele. E tínhamos 2 semanas para decidir. Isabela passou essas 2 semanas indo e voltando, escrevendo listas de prós e contras, ligando para a Dana a todas as horas para fazer perguntas sobre o que julgamento significaria. Ela não queria sentar num tribunal e descrever tudo o que aconteceu. Não queria ser interrogada pelo advogado do pai dela que tentaria fazer parecer que ela estava mentindo ou exagerando. Mas ela também queria que ele enfrentasse consequências reais de uma vez. Disse a ela que apoiaria o que quer que decidisse, mas vê-la lutar para escolher entre se proteger e querer justiça foi uma das coisas mais difíceis que já vi. Dana sugeriu que tentássemos um grupo de apoio para sobreviventes de abuso que se encontrava no centro comunitário nas noites de terça, dizendo que poderia ajudar a ouvir de outras pessoas que tinham passado por coisas parecidas. Aparecemos e encontramos um círculo de cadeiras e cerca de 10 outras pessoas, a maioria mulheres, mas alguns homens também, todos parecendo tão nervosos quanto nos sentíamos. A facilitadora deixou todo mundo compartilhar o quanto ou quão pouco quisesse e ouvir outras pessoas descreverem anos de violência e medo nos fez perceber que não estávamos sozinhas nisso. Isabela realmente falou pela primeira vez sobre como o abuso começou quando ela era pequena, como o pai dela pedia desculpas e era legal por semanas depois de cada incidente, como ela aprendeu a esconder hematomas e inventar desculpas para ossos quebrados. Outras pessoas acenaram e compartilharam histórias parecidas. E no fim da reunião, tínhamos trocado números com algumas pessoas da nossa idade que realmente entendiam o que estávamos passando. 2 meses após o ataque, Maia finalmente ligou com boas notícias sobre encontrar uma colocação em lar temporário para a Isabela, com uma família especializada em casos de trauma e com experiência com adolescentes que tinham passado por violência. Eles moravam do outro lado da cidade, mas ainda no nosso distrito escolar, o que significava que a Isabela não teria que mudar de escola, além de tudo, mais com que estava lidando. Encontramos eles no escritório da Maia, esse casal na casa dos 40 com filhos adultos próprios, que pareciam genuinamente gentis e pacientes quando a Isabela mal falou durante a reunião inteira. Eles nos mostraram fotos do quarto da Isabela na casa deles, um espaço pequeno, mas limpo, com uma fechadura na porta da qual só ela teria a chave, e prometeram que entendiam que ela precisava de tempo e espaço para curar. Na noite antes da Isabela se mudar com eles, ficamos acordadas até 4 da manhã no meu quarto. Sentamos na minha cama cercadas pelas poucas coisas que ela tinha, dobrando e redobrando as roupas dela, só para ter algo para fazer com as mãos. Ela continuava me agradecendo por salvar a vida dela, e eu continuava lembrando ela sobre a pá que ela balançou na cabeça dele quando ele me tinha no chão. Fizemos promessas de continuar melhores amigas, não importa o que acontecesse a seguir, ambas com medo de que morar separadas mudaria tudo. Os pais adotivos a buscaram na manhã seguinte, e vi o carro deles desaparecer pela minha rua, sentindo como se alguém tivesse arrancado parte do meu peito. Viver separadas nos atingiu mais forte do que esperávamos. Mandávamos mensagens constantemente durante o dia, mas não era o mesmo que tê-la bem ali quando os pesadelos vinham. Eu me preocupava com ela estar sozinha, com todos aqueles pensamentos escuros que subiam à noite. Ela se preocupava comigo lidando com o estresse da minha mãe sobre as contas médicas que continuavam chegando. Minha mãe tentou esconder os avisos de cobrança, mas eu os vi empilhando no balcão da cozinha. 3 semanas depois da Isabela se mudar para o lar temporário, tivemos que voltar ao tribunal para a audiência do acordo. Dana nos encontrou do lado de fora do tribunal e nos guiou pelo que aconteceria. O pai da Isabela se levantou no macacão laranja dele e realmente admitiu o que fez como parte do acordo. A voz dele estava monótona e sem emoção, enquanto descrevia me esfaquear e espancar a Isabela.
As palavras saíram como se estivesse lendo uma lista de compras, não confessando ter quase matado a filha dele e a amiga dela. Isabela precisava ouvi-lo assumir responsabilidade, mesmo que as duas soubéssemos que ele não quis dizer uma palavra. A juíza aceitou o acordo e o sentenciou a 4 anos com crédito pelo tempo já cumprido. Ele receberia controle de raiva obrigatório e tratamento para abuso de substâncias na prisão. 4 anos não eram nem perto do suficiente pelo que ele fez, mas pelo menos a Isabela não teria que testemunhar e reviver tudo no banco das testemunhas. Dana disse que tivemos sorte de conseguir isso, já que casos de violência doméstica frequentemente recebiam sentenças mais leves. 4 anos pareciam uma eternidade quando você tem 17 anos. 3 meses após o ataque, minhas costelas finalmente pararam de doer toda vez que eu respirava fundo. A cicatriz da faca no meu peito ainda estava vermelha e elevada, um lembrete feio toda vez que eu trocava de roupa. Alana tinha me dito durante uma consulta de acompanhamento que ia clarear para branco eventualmente. Só mais uma cicatriz para adicionar à coleção daquele dia. A família adotiva da Isabela se revelou ser pessoas realmente boas, que realmente se importavam em ajudá-la a construir um futuro. Eles a ajudaram a se inscrever em programas de moradia independente, já que ela faria 18 em alguns meses. Ela preencheu inscrições na mesa da cozinha deles, determinada a se virar sozinha em vez de sair do sistema de acolhimento sem ter para onde ir. Sentei com ela às vezes ajudando com a papelada e vendo ela planejar algo além de apenas sobreviver cada dia. Escola se tornou um desafio completamente diferente para as duas. Não conseguíamos nos concentrar durante testes padronizados, nossas mentes vagando para aquele dia ou pulando a cada barulho alto no corredor. Nossa orientadora conseguiu acomodações para tempo extra nos testes e uma sala quieta para fazê-los. Dana continuava nos encorajando a não desistir da faculdade, mesmo que parecesse impossível pensar tão à frente. A compensação para vítimas finalmente saiu 4 meses após o ataque, cobrindo cerca de 60% das contas médicas. Minha mãe sentou na mesa da cozinha com uma calculadora, estabelecendo planos de pagamento para o resto. Consegui um emprego de meio período num supermercado para ajudar com dinheiro, já que a bagunça toda foi minha culpa por me envolver. Minha mãe me disse para parar de dizer isso, mas a culpa me corroía toda vez que via o rosto preocupado dela. Terapia realmente começou a ajudar a processar o que aconteceu, uma vez que paramos de lutar contra. Aprendemos sobre respostas ao trauma e por que nossos corpos reagiam de certas maneiras aos gatilhos. A terapeuta explicou por que pulávamos com sombras e chorávamos em momentos aleatórios. Entender a ciência por trás do transtorno de estresse pós-traumático nos fez sentir menos loucas por não conseguir simplesmente superar. A mãe adotiva da Isabela começou a ensiná-la a dirigir na minivan velha deles. O pai dela nunca tinha deixado ela aprender outra forma de controlá-la e mantê-la dependente dele. Fui com elas às vezes, sentando no banco de trás enquanto a Isabela segurava o volante com nós brancos. Ela estava aterrorizada no começo, mas melhorou a cada aula. Vê-la checar os espelhos e dar seta, realmente no controle de para onde estava indo, fez algo se soltar no meu peito. Ela ia ficar bem. As duas íamos, mesmo que demorasse mais do que queríamos. A mãe adotiva era paciente quando a Isabela engasgava em sinais de pare ou esquecia de checar o ponto cego. Ela nunca gritou ou fez a Isabela se sentir burra por cometer erros. Foi a primeira vez que vi um adulto ensinar a Isabela algo sem fazê-la se sentir pequena. Depois de um mês de prática, Isabela conseguia dirigir pela vizinhança sem entrar em pânico. Ela até estacionou em paralelo com sucesso entre 2 lixeiras que colocaram num estacionamento vazio. Cada pequena vitória parecia enorme depois de tudo pelo que passamos. A primavera chegou e praticamos caminhar pelo palco para a formatura. O ginásio da escola quente e lotado com todos os formandos ensaiando. A mãe adotiva da Isabela ajudou ela a escolher um vestido que cobria as cicatrizes nos braços dela, enquanto eu usava mangas compridas debaixo da beca, mesmo fazendo 26 graus lá fora. A cerimônia real aconteceu num sábado de manhã, e minha mãe sentou na terceira fileira tirando fotos com o celular, enquanto a família adotiva da Isabela trouxe flores e uma placa grande com o nome dela. Chamaram nossos nomes em ordem alfabética, e quando a Isabela cruzou aquele palco para pegar o diploma dela, a mãe adotiva dela se levantou e gritou tão alto que todo mundo virou para olhar. Vi a Isabela sorrir de verdade, não o falso que tinha usado por meses. E quando chegou minha vez, minha mãe estava chorando e aplaudindo ao mesmo tempo. Jogamos nossos chapéus no ar com todo mundo e notei que o assento vazio, onde o pai da Isabela estaria, não a fazia mais olhar em volta. Depois da cerimônia, fomos almoçar num restaurante e os pais adotivos da Isabela deram para ela um cartão com dinheiro para a faculdade dentro, dizendo que estavam orgulhosos de como ela tinha trabalhado duro para terminar a escola depois de tudo. 2 semanas depois, as cartas de aceitação vieram da faculdade comunitária, e as duas entramos com ajuda financeira suficiente para cobrir mensalidade e livros. Preenchemos a papelada juntas na mesa da minha cozinha, escolhendo a mesma aula de inglês para nosso primeiro semestre, para termos pelo menos uma aula juntas. Minha mãe nos ajudou a descobrir o sistema de registro online, e escolhemos aulas de manhã para poder trabalhar meio período à tarde.
O escritório de ajuda financeira nos mandou R$ 1.000 cada para livros e materiais, mais dinheiro do que qualquer uma de nós já tinha tido de uma vez. O verão passou com as duas trabalhando e economizando dinheiro, Isabela numa cafeteria e eu ainda no supermercado, contando os dias até a escola começar. Em julho, 6 meses depois daquele dia terrível, Maia ligou para dizer que a Isabela se qualificou para a moradia independente através de um programa para crianças saindo do acolhimento. O apartamento era minúsculo, só um quarto com uma cozinha pequena e um banheiro, mas tinha uma fechadura de segurança e uma corrente e janelas que trancavam por dentro. Passamos um fim de semana inteiro mudando as coisas dela do lar temporário, comprando móveis baratos de brechós e arrumando o lugar novo dela. Ela pendurou cortinas que a mãe adotiva dela fez e eu a ajudei a montar uma estante de livros de uma caixa, as duas suando no calor do verão. Quando tudo estava arrumado e os pais adotivos tinham se despedido dela, Isabela sentou na cama nova dela e chorou, não lágrimas tristes, mas alívio de que finalmente tinha seu próprio espaço onde ninguém podia machucá-la. Os dias ruins ainda vinham sem aviso, como quando um carro deu um estouro e as duas caímos no chão do estacionamento da faculdade, ou quando a Isabela acordava gritando de pesadelos sobre o pai dela a encontrando. Tínhamos os números uma da outra na descagem rápida e ligávamos durante ataques de pânico, guiando uma a outra através de exercícios de respiração que a terapeuta nos ensinou. A medicação ajudava com o pior, pequenas pílulas brancas que faziam o mundo parecer menos afiado e perigoso, embora nos deixassem cansadas e nos dessem boca seca. Sessões semanais de terapia se tornaram parte da nossa rotina, sentando naquelas cadeiras desconfortáveis e falando sobre coisas que queríamos esquecer, mas não conseguíamos. Quando o aniversário de 1 ano se aproximou, nenhuma de nós queria passar chorando ou escondida na cama. Isabela sugeriu fazer algo diferente, e dirigimos para a praia antes do nascer do sol, trazendo papel e canetas para escrever cartas para nós mesmas de 1 ano atrás. Sentamos na areia fria e escrevemos sobre sobreviver e curar e ter medo, mas fazer coisas mesmo assim. Escrevi sobre estar arrependida de não poder protegê-la melhor, e ela escreveu sobre perdoar o pai dela, mesmo que nunca fosse contar para ele. Cavamos um buraco pequeno na areia e queimamos as cartas com um isqueiro que a Isabela comprou num posto de gasolina, vendo a fumaça desaparecer no céu da manhã. O fogo era minúsculo, mas parecia importante, como se estivéssemos deixando ir algo pesado que tínhamos carregado. 2 dias depois, Dana ligou enquanto eu estava no trabalho para nos atualizar sobre o status do pai da Isabela na prisão. Ela disse que ele estava participando dos programas obrigatórios de controle de raiva e abuso de substâncias, não tinha violado nenhuma regra e não tinha tentado nos contatar através de terceiros. A liberação mais cedo dele ainda estava a 2 anos de distância, e até lá, as duas teríamos 19 anos com nossas próprias vidas. Dana nos lembrou que a ordem de proibição de contato continuaria em vigor mesmo após a liberação dele, e qualquer violação o mandaria de volta para a prisão. A faculdade começou em agosto, e conhecemos outros estudantes na nossa aula de inglês que tinham passado pelas próprias coisas ruins deles, embora a história de ninguém fosse exatamente como a nossa. Durante uma discussão em aula sobre ensaios pessoais, uma menina falou sobre o namorado da mãe dela, e outro cara mencionou acolhimento, e percebemos que não estávamos tão sozinhas quanto pensávamos. O campus tinha um grupo de defesa que se encontrava quintas à noite no centro estudantil, sobreviventes ajudando outras sobreviventes a reconhecer sinais de alerta e conseguir ajuda. Começamos a ir às reuniões, e depois de algumas semanas, compartilhamos partes da nossa história, mantendo os piores detalhes privados, mas falando sobre reconhecer abuso e sair. 6 meses de faculdade, éramos pessoas diferentes do que tínhamos sido 1 ano atrás. A maioria das noites realmente dormíamos sem acordar assustadas, embora as duas ainda checássemos nossas fechaduras várias vezes. Fizemos amigos que não sabiam sobre o ataque, pessoas que nos conheciam como estudantes de faculdade e não vítimas. As cicatrizes ainda estavam lá, as minhas pelo meu peito e braços, as da Isabela nos pulsos e rosto dela, mas tinham clareado para linhas rosa que não doíam mais. Estudávamos juntas na biblioteca e íamos a festas às vezes, e até saíamos com pessoas que nos tratavam bem. Todo dia, escolhíamos continuar, confiar nas pessoas de novo, construir algo melhor do que o que tínhamos sobrevivido. Bem, essa definitivamente foi uma jornada para compartilhar com todos vocês. Meio que faz você olhar as coisas um pouco diferente, certo? Obrigada por ficarem comigo. Dá um like no vídeo, ajuda mais do que vocês pensam.